dia, pessoal, que nos escuta via remota e também saúdo a todos que estão aqui presentes hoje no nosso anfiteatro. Hoje nós temos um seminário de qualificação do Henrique Antonioli. Então, antes do Henrique começar, eu gostaria de lembrar a todos como é que funciona a nossa dinâmica, para os que não estão familiarizados. Então, o Henrique ele tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, nós temos 2 avaliadores, um deles está aqui presente, o professor Elgio, e também uma outra avaliadora à distância, a doutora Adriana. E cada um deles tem 10 minutos, então, para fazer as suas colocações, restando, então, para a gente fechar 1h, 10 minutos. Esses 10 minutos podem ser utilizados, então, para perguntas da plateia, tanto virtual quanto para a plateia que está aqui. E, por fim, a orientadora e co-orientadora podem se manifestar ao final desse processo. Então, vou passar de imediato a palavra para o Henrique. Bom dia a todos. Então, eu sou o Henrique e eu vou apresentar o meu seminário de qualificação de doutorado, que é intitulado Evolução do tamanho do genoma versus a fração de elementos repetitivos em espécies em stato nascente, o caso do subgrupo Willistonea de Drosophila. Bom, a evolução do tamanho do genoma na árvore da vida, ela é uma das questões mais intrigantes na biologia evolutiva, porque até o momento nós não conseguimos encontrar um padrão que descrevesse corretamente, né, um padrão universal para todos os grupos de organismos que vivem na Terra. E uma dessas principais problemáticas é a falta de correlação entre o valor de C, né? O valor de C ele é a quantidade de DNA presente em um genoma haploide, ou na sua versão haploide, né? E então a falta de correlação entre o tamanho do DNA e a complexidade de um organismo. Por exemplo, esse valor de C ele varia muito, né, entre os organismos. E um exemplo que eu trouxe aqui é o gênero Ameba, são seres protozoários, né? E dentro desse varia, então, numa amplitude de 200 mil vezes. Algumas hipóteses foram formuladas, né, tentando explicar essa variação, essa plasticidade do tamanho de genoma dos organismos. Então, algumas correlações são encontradas, só que elas não são, digamos, universais, né? E há muitas exceções nessas correlações. Então, por exemplo, já foi descrita uma certa correlação entre tamanho corporal e tamanho de células, a taxa de metabolismo, a complexidade do desenvolvimento embrionário, né? Mas, até o momento, a única correlação que realmente tem sido observada na maior parte dos organismos é a presença de elementos transponíveis como o tamanho do genoma. Então, os elementos transponíveis eles são sequências de DNA linear que fazem parte da alteração repetitiva dos genomas. São sequências que podem se mover dentro do genoma, entre genomas, incluindo genomas de espécies diferentes, seja de uma forma autônoma ou não. Ou seja, aqueles elementos que são autônomos, eles são químicos, no sentido que eles conseguem produzir toda a maquinaria necessária para a sua transposição. E aqueles que não são autônomos, então eles pelos autônomos, né, ser capaz de reconhecê-los e eles acabarem então realizando essa transposição. Todos os organismos estudados até o momento, praticamente todos, eles possuem alguma porção do seu genoma composta por elementos repetitivos, né? Seja uma alteração grande, como por exemplo no milho que a gente tinha 80%, né? Ou em nós humanos, que é cerca de 50%. E essas sequências elas são então divididas primeiramente em ordens, né? Sendo a classe 1 de heterotroposomos, são aqueles transposomos que se transpõem por meio de uma molécula de DNA, ou a classe 2, que são os transposomos de DNA, transposomos propriamente ditos, que são aqueles elementos que se transpõem diretamente, né, por meio de uma molécula
da DNA. Existem dois principais mecanismos de transposição que essas sequências realizam. A primeira delas é um mecanismo que é atualmente chamado de corta-e-cola, onde o transposão ele vai então ser excisado, vai ser recortado no local onde ele está, e vai ser posteriormente integrado em uma outra posição do genoma. Já no mecanismo de copia-cola, o elemento vai ser copiado, então, e essa cópia vai ser inserida em outro local do genoma. Nesse mecanismo de transposição replicativa, ou copia-cola, o elemento original vai ficar intacto, vai ficar no seu local tá, presente, e, portanto, a cópia vai ser inserida no local. Esse mecanismo ele acaba amplificando o número de cópias existentes, né? E, portanto, acaba aumentando o tamanho, a quantidade de DNA presente dentro da célula. Vocês também podem induzir reações cromossômicas, como deleções, duplicações, translocações e inversões. Isso acaba modificando também a arquitetura cromossômica, né? E, consequentemente, em alguns casos, também modificando o valor do C, aumentando o valor do C. Bom, a presença e a atividade dos transponíveis e as implicações deles na evolução do genoma e vice-versa, né? Intraespecíficos quanto os níveis intraespecíficos. Né? Mas essa relação sobre o processo de especiação, né, se mantém ainda um pouco compreendida. Então, os dípteros que pertencem ao grupo Willistonii do gênero Drosophila, eles oferecem uma oportunidade para a gente observar diversos fenômenos biológicos que ocorrem sob o processo de especiação. Né? Na verdade, esses dípteros têm sido alvo, né, têm sido organismos modelo há muitos anos, muitas décadas, né, inclusive fazendo parte da adaptação da teoria sintética da evolução. Né. E esse grupo ele é dividido em 3 subgrupos, o Alagitan, o Bocainensis e o Willistonii. Aqui eu trago algumas imagens, umas fotos que são do Drosophila Stock Center, né, mostrando que esse subgrupo ele é composto por espécies crípticas, que são espécies que o seu reconhecimento por morfologia externa é muito difícil, né? Então, além de serem espécies crípticas, né, esse subgrupo ele apresenta as espécies se apresentam em diferentes níveis taxonômicos e graus de isolamento reprodutivo. Nós temos dentro do subgrupo um complexo de subespécies de Drosophila paulistorum que começou a sua divergência muito recentemente. Né? Algumas espécies divergiram, por exemplo, há cerca de 100 mil anos atrás. E existem alguns autores que defendem, né, que postulam que para a especiação estar completa em insetos, ela demora no mínimo 1 milhão de anos. Né? E também vários níveis, né, vários diferentes processos de hibridação já foram reportados, tanto entre espécies quanto dentro do complexo de espécies de Drosophila paulistorum. Por isso, então, Dobzhansky utilizou esse termo em latim, né, em status nascendi, que representa, então, que significa, né, no curso de serem formadas. São espécies que estão no processo de serem formadas. Esse grupo ele faz parte do clado Neotropical, do subgênero Sophóphora, do gênero Drosophila, e ele se encontra distribuído do México até a Argentina. Por exemplo, Drosophila willistonii, marcada aqui em vermelho, na linha vermelha, né? Ela é a espécie com maior distribuição no Neotrópico, enquanto que Drosophila insularis está restrita a algumas ilhas do Caribe. Então, nesse mapa a gente pode ver que essas espécies, além de estarem amplamente distribuídas no Neotrópico, elas estão sujeitas aos mais diversos tipos que o Neotrópico possui, né? Então agora eu vou falar um pouco do manuscrito que nós submetemos à revista Genome, que é intitulado Padrões de Evolução do Tamanho do Genoma versus a Fração de Elementos Repetitivos em Espécies em Status Nascendi, o caso do subgrupo Willistonii. Bom, tendo então em vista toda essa problemática,
e também aliada ao que Gregory e Johnston encontraram ao estudar a plasticidade do genoma em Drosophila, no gênero Drosophila, né? Eles encontraram que o DNA não codificante é a principal força que está por trás dessa plasticidade em Drosophila, né? Então, algumas perguntas surgem a partir disso. Como que o tamanho de genoma e a fração de elementos repetitivos evoluíram nesse subgrupo? O quão forte é a relação deles dessas características com a história evolutiva dessas espécies e também vice-versa, né? E como que a composição de TEs difere entre essas espécies. O nosso objetivo aqui, então, foi fornecer um panorama geral, né? Descrever, então, padrões que estão associados, então, com a evolução do genoma, com a evolução das frações repetitivas e com a história evolutiva dessas espécies. Para isso, então, a gente baixou do GenBank, né? Genomas já montados, que foram sequenciados pela tecnologia de Nanopore. Então, são genomas que são muito confiáveis, né? No sentido de cobertura de genoma. Baixamos o genoma de espécies então, do subgrupo Willistonii, de Drosophila succinea, que é do subgrupo Bocainensis, né? E de Drosophila strutevante, que vai ser o nosso outgroup. Esses genomas foram submetidos à análise no Repeat Masker, com a biblioteca do Defam e do HappyBase combinadas, produzindo então as paisagens de elementos repetitivos. Esses elementos estão classificados nessa análise de acordo com o Kapitanov e Jurka, né? E a partir dessa paisagem de elementos repetitivos, a gente também obteve a fração desses elementos correspondente a cada um dos genomas. Posteriormente, com o output da análise do Repeat Masker, a gente utilizou um script, o qual utiliza, né, a regra do 80-80-80, que são, então, para ser considerado um elemento transponível, ele tem que ter no mínimo 80 pares de base, tem que ter no mínimo 80% de similaridade com o T que está sendo comparado, e em 80% do tamanho total dessa cópia, né? Então, a partir desse script, a gente conseguiu dois datasets, né? São duas tabelas contendo. Na primeira, o número de cópias de cada superfamília que está presente em cada um dos genomas. E na segunda, o comprimento total, né? A somatória do número de bases de cada cópia que foi encontrada. Essa tabela, de uma forma bruta, foi, então, submetida a uma análise de componentes principais. Né? E, posteriormente, não, desculpa, esses datasets foram logo transformados com logaritmo natural e depois submetidos à análise de componentes principais. Para colocar esses genomas num contexto filogenético, a gente realizou, então, duas anotações de genes, né, para ser, então, inferidas às relações filogenéticas. Uma forma automática, através da busca de 3.285 genes do Busco. Eles foram submetidos depois a uma pipeline que nos forneceu, então, duas reconstruções, né? A primeira é uma árvore filogenômica de supermatriz, onde todos os genes foram concatenados. E a segunda é uma árvore filogenômica de espécies, né? Onde cada árvore, cada gene tem a sua árvore individual reconstruída e, posteriormente, através do programa Astral, é estimada a árvore de espécies. Uma anotação manual também genes através da ferramenta BLAST. Esses 9 genes são amplamente, comumente utilizados em estudos de filogenética, estudos filogenômicos, né, na família Drosophilidae, fornecendo, da mesma forma, duas árvores, uma árvore de supermatriz e uma árvore de espécies. Essa anotação manual, então, foi feita como uma tentativa de um controle, né, para possíveis artefatos que a anotação automática possa ter apresentado. Depois a gente fez reconstruções de estado ancestral através da análise, então, das paisagens. Nós obtivemos a fração de elementos repetitivos de cada uma das espécies. E quanto o tamanho de genoma de cada uma delas, a gente obteve, para a maioria, a estimativa de Kim colaboradores, né, que foi o artigo que sequenciou esses genomas. E para a Drosophila willistonii, nós utilizamos o genoma da linhagem GDH4,
que foi sequenciada pelo consórcio de 12 genomas, né, em 2007. Então, para a gente conseguir, então, uma estimativa do tamanho do genoma de Drosophila ellistonii, nós pegamos duas medidas que foram feitas por citometria de fluxo, estão disponíveis na database criada por Gregory, né? Contém dados de tamanho de genoma de várias espécies de animais. E fizemos uma média convertendo então para megabases com a fórmula de Doleza, onde um picograma equivale a 978 megabases. Agora sim, os dados brutos dessas estimativas foram mapeados em árvore filogenômica de supermatriz, para a gente ver como que evoluiu esses caracteres na filogenia. E também foram log transformados, né? Para a gente estimar, então, o sinal filogenético, o lambda de Pagel e o K de Bundsberg, e também realizar uma análise de PGLS, que é uma regressão, né, corrigida com a árvore filogenética, né, com as relações filogenéticas que as espécies apresentam. Bom, tá um pouco difícil de olhar aqui, mas a gente pode ver que na letra A e na letra C são as árvores filogenômicas e na letra B e na letra D são as árvores feitas com os 9 genes, né? Elas reproduziram então topologias idênticas, sendo que as árvores realizadas com os marcadores Busco obtiveram probabilidade posterior local e valores de bootstrap maiores, né? Com maior suporte. Quanto ao tamanho do genoma, a gente observa que Drosophila succinea, que seria o nosso outgroup imediato ao subgrupo Willistonii, apresenta o tamanho de genoma menor, né? E apresenta também a fração de elementos repetitivos menor. Enquanto que Drosophila equinoxialis, dentro do subgrupo Willistonii, apresenta o maior tamanho de genoma e uma subespécie de Drosophila paulistorum apresenta o maior tamanho a maior fração de elementos repetitivos. Bom, aqui eu trago o resultado das paisagens de elementos repetitivos encontrados. Nessa análise, as cópias que foram encontradas pelo programa RepeatMasker sofrem então um cálculo, né, uma estimativa da substituição, né, da distância genética entre elas. Então, quanto mais à esquerda, aqui nesse gráfico, as cópias estão, mais parecidas elas são entre si. E conforme o gráfico vai para a direita, o nível de substituição de Kimura vai aumentando, significando então que essas cópias são muito mais não similares entre si, né? Então a primeira coisa que a gente observa é que no subgrupo Willistonii a gente tem uma predominância do padrão do formato L, né? Que seria justamente muitas sequências iguais com poucas sequências não similares, né? Enquanto que no subgrupo Bocainensis a gente encontra, né, o padrão bimodal, que seria então poucas sequências muito parecidas ou muito diferentes e uma predominância de sequências com nível médio de substituição, né? Além disso, a gente vê que a classe 1, né, que são representadas aqui nessa figura pelas cores verde e azul, né, ou seja, os cetotransposons, eles representam a maior fração dentro do genoma do subgrupo Willistonii. Então, quando se tem muitas cópias parecidas entre si, a gente pode inferir, né, que houve uma mobilização muito recente desses transposons, né? E a gente, então, pode pensar que essa transposição recente aconteceu, né, aconteceu devido ao processo de especiação. Por quê? No processo de especiação, as espécies estão sofrendo hibridação e muitas vezes estão se espalhando para outros ambientes, né? Que é o caso do subgrupo Willistonii.
A gente tem hibridação que foi observada nessas espécies e nessas subespécies, e uma ampla distribuição no neotrópico. O processo de especiação, através desses fenômenos, ele acaba, então, quebrando o controle epigenético que está presente no genoma, né? Que é um dos mecanismos que o genoma tem para silenciar, né, esses elementos. Então, fazendo com que eles acabem podendo se manifestar novamente. Olhando mais atentamente, então, para a Drosophila succinea, que é do subgrupo Bocainensis e é o grupo imediatamente externo, a gente vê que uma grande parte da fração de elementos repetitivos de Drosophila succinea é composta por repetições de DNA simples, que são satélites ou microsatélites, né? E a superfamília Elytron, que é uma superfamília de transposons de DNA, compõe, né, uma porção muito maior do genoma do que as espécies do subgrupo Willistonii. Por outro lado, como eu mencionei anteriormente, né, tanto em Drosophila Willistonii como Drosophila insularis, existe uma grande quantidade de elementos que são com nível zero de substituição, né, são cópias praticamente idênticas, né. Em Drosophila Willistonii a gente pode então observar que é quase 2% do genoma composto por essas cópias, e Drosophila insularis aproximadamente 0,75%. Em Drosophila Willistonii, por outro lado, são predominantemente cópias de retatransposons LTR e em insulares transposons Line. Quanto à composição de elementos transponíveis entre as espécies, né? Eu trago o resultado das duas PCAs. Em ambas as PCAs, os dois primeiros componentes representam mais de 70% da variação encontrada. E também, em ambas as PCAs, Drosophila succinea acabou ficando, então, deslocada, ficou acabando, então, distante do resto das espécies do subgrupo Willistonii, principalmente no primeiro componente. Então aqui estão representados as principais famílias, né, ou as superfamílias, que mais contribuem para a variação entre a composição das frações. Essa primeira aqui, então, é a PCA correspondente ao número de cópias encontrada em cada superfamília, e a letra B representa o comprimento total dessas superfamílias. A gente vê que quando a gente observa o número de cópias, a maior parte das superfamílias que são responsáveis pela diferença pertencem à classe à classe 1 de retotransposons, e no comprimento total são elementos de DNA, né, transposons, propriamente ditos. A única superfamília que a gente vê nos dois plots é a família TC Marteiger, ou de acordo com a nova classificação, ou a classificação de Vicker, né, é TC1 Mariner. Então, se um elemento está tendo uma influência tanto no número de cópias quanto no número de cópias e no comprimento dessas cópias, a gente pode inferir que possivelmente esses TEs eles estão tendo um papel na expansão, né, ou na retração desses genomas, né? Posteriormente para ser investigado mais a fundo. E quanto à reconstrução de estados ancestral, a gente vê em ambos os casos, né, aqui na letra A, quanto ao tamanho de genoma, e na letra B, a fração de elementos repetitivos, que espécies que estão mais próximas à raiz apresentam valores mais baixos, e esses valores vão aumentando conforme as espécies vão divergindo. Ambos os sinais filogenéticos encontrados, eles foram estatisticamente significativos, com um valor de P menor que 0,05, sendo que o lambda de Pagel, ele vai medir então a similaridade, né, entre a covariância entre as espécies e a covariância esperada sob o modelo browniano. Então, um lambda de valor 1 significa que essa característica está evoluindo na filogenia de acordo com o modelo browniano. E o modelo browniano, ele mede, né, ele postula que a variância entre as espécies é acumulada
numa proporção direta ao seu tempo de evolução independente. E esse tempo é medido, então, pelo tamanho do comprimento de ramo na filogenia, que separa essas espécies. O K ele vai medir o particionamento da variância, né? Ou seja, quando o K é maior do que 1, a variância tende a ser entre clados, e quando o K é menor do que 1, a variância tende a ser dentro dos clados, né? Então nós encontramos um lambda muito próximo de 1 e valores de K maiores do que 1. A gente pode inferir, então, a partir desses dois valores, que espécies que são intimamente relacionadas, né, espécies próximas, são mais parecidas entre si do que com uma espécie mais distante. Esse resultado foi posteriormente suportado pela análise de PGLS, que nos deu um valor de P menor que 0,05 e um lambda associado de 1,7. Então, com esse resultado, a gente pode inferir que o tamanho do genoma e a fração de elementos repetitivos estão positivamente associados. E a gente tem, então, uma relação do tamanho do genoma como uma variável explicativa e a fração de elementos repetitivos como uma variável resposta. Ou seja, quando o tamanho do genoma aumenta, a sua fração de elementos repetitivos também vai aumentar. Então, genomas maiores explicam frações de elementos repetitivos maiores. Esse resultado está, então, de acordo com o que foi postulado pela Kidwell, né, onde ela diz que genomas maiores vão conter maior quantidade de sítios não codificantes, sítio de DNA não codificante, né, que são, então, um local ideal para a inserção do elemento, né, porque nesse local, então, ele vai ter no mínimo, né, pro hospedeiro, já que não vai ser uma região codífera, né. A gente pode concluir que o tamanho do genoma e a fração de elementos repetitivos refletem a história evolutiva do subgrupo Willistonii e vice-versa. O processo de especiação que está acontecendo, então, ele pode estar levando a frações de elementos repetitivos maiores, né? E, de fato, de acordo com Kim e colaboradores, né, a maior fração de elementos repetitivos que foi encontrada em Drosophila e também na família Drosophilidae, né, até o momento, foi então encontrado naquela linhagem, naquela subespécie de Drosophila paulistorum. E é bom ressaltar que nesse estudo, então, foram incluídos mais de 100 espécies, né? Apesar de ser uma amostragem muito pequena quando comparado com a família inteira, é uma amostragem grande de certa forma, né? E a gente propõe, então, que em insetos, a evolução do tamanho do genoma e a fração de elementos repetitivos estão estritamente relacionados entre si e com a história evolutiva de espécies que estão sob especiação. Em outras palavras, em espécies em estado nascente. Agora eu vou falar um pouco sobre os capítulos futuros, né, os dados que estão sendo analisados ainda. No capítulo 1, para a gente poder então entender melhor toda essa história evolutiva, né, do grupo Willistonii, a gente está reconstruindo, principalmente com foco no subgrupo Bocainensis, porque até o momento os estudos têm mostrado que é um subgrupo parafilético, né? Então, estamos tentando resolver essa questão. No capítulo 3, nós pretendemos fazer então uma abordagem parecida com o manuscrito que foi apresentado agora, porém focando uma análise intraespecífica, né, dessas frações em Drosophila willistonii. Nós vamos fazer isso, então, com genomas que estão sendo sequenciados. Né? Nós temos já 2 genomas sequenciados, 4 genomas que estão sendo sequenciados agora, e mais 3 que já estão publicados e disponíveis no GenBank. No capítulo 4, a gente vai analisar e apontar, né, os pontos de quebra da inversão L2LH em Drosophila willistonii, que nós temos como hipótese principal, né, que esse ponto de quebra está associado a elementos transponíveis.
principalmente o Galileu, que é um elemento que até o momento é o único que tem descrito, né, que ele ocasionou em espécies, em populações naturais, uma inversão cromossômica. E, para fechar, a gente vai então estudar a história evolutiva desse elemento nos genomas de Drosophilidae. Eu trago o cronograma das atividades que eu realizei até agora, das atividades futuras. Os créditos já estão completos, o exame de qualificação está acontecendo agora, a proficiência de espanhol foi realizada no mês passado. No mês que vem eu vou participar do Prática, onde esse nosso manuscrito foi selecionado para concorrer ao prêmio Paulo Sodeiro Martins, na área de evolução. E, posteriormente, vamos realizar os próximos capítulos, o capítulo 13, capítulo 4. Bom, o restante dos outros capítulos também vai ter colaboração da professora Beatriz Goni e do professor Sebastião Pita, da Universidade de La República do Uruguai, né, onde eu vou, então, participar de um estágio lá com eles. E a defesa está prevista para o primeiro trimestre de 2024. What is the main question this research addresses? The role of repetitive elements in genome size evolution and vice versa, and their relation under the process of speciation in both inter and intraspecific levels. What are the main findings? A positive association between cladogenetic events and both genome size and fraction of repetitive elements was found in species which have not entirely completed the process of speciation. Signals of recent transposition were also detected in those species. Stressful conditions, such as spreading into new environments and hybridization, may be responsible for invasion of TEs in their genome and amplifying its content. How does this project fit within the scope of PBGBM? These studies, conducted and to be conducted in this dissertation, fall within the intersection of several subdisciplines of genetics and evolution, including cytogenomics, evolutionary and molecular genetics, and molecular phylogenetics. Quero agradecer à URGS, ao PPGBM pela oportunidade de conduzir essa pesquisa, ao CNPq pela minha bolsa, ao Laboratório de Drosófila, aos colegas, às minhas orientadora, pelo suporte de sempre. Também quero agradecer aos milhares de usuários anônimos e não anônimos do Stack Overflow e de outros fóruns presentes na internet, que também passaram pelos mesmos problemas com scripts e acabaram deixando lá toda a ajuda necessária, né? É importante também agradecê-los. E era isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também a presença da banca, seja de forma presencial ou de forma remota. Obrigado pela disponibilidade em avaliar o meu trabalho. E obrigado aos que estão presentes aqui.